Olá, meu povo, tá tudo bem com vocês? Bem, gente, é o seguinte, hoje eu tô fazendo essa pequena abertura para falar sobre esse vídeo eh, que eu gravei um pouco mais cedo e eu tô fazendo a abertura aqui agora, inclusive tô em outros trajes, mas é só para dizer a vocês que o vídeo de hoje é um vídeo muito especial, um vídeo que vai te ensinar a se comportar perante o perito do INSS. No dia que você for fazer a sua perícia no INSS, se você já tiver visto esse vídeo, você com certeza vai ter uma grande vantagem. Então, essa pequena abertura é somente para lhe falar que não deixe de assistir esse vídeo completo. Dê seu like, sabe? Se inscreva, compartilhe o nosso vídeo, que a gente te agradece muito e assim você vai nos deixar muito satisfeitos para que semanalmente a gente traga todas as informações sobre a Previdência Social aqui no canal Previdência em Foco. Obrigada, continue com a gente que a gente já vai começar o vídeo. Infelizmente, a gente sabe que é muito provável que os trabalhadores, algum dia da sua vida, eles precisem se afastar do trabalho por conta de algum problema de saúde e que, por conta disso, precise entrar com um pedido administrativo, perante o INSS, de auxílio-doença. Como a perícia médica do INSS é um ato, na verdade, é um pouco complicado, a explicação de hoje vai começar pelo que é a perícia médica do INSS. E aí, o que é a perícia médica? A perícia médica é um procedimento obrigatório para quem faz o pedido de qualquer benefício por incapacidade, tanto o benefício por incapacidade temporária, quanto a aposentadoria por incapacidade definitiva, como também o benefício assistencial, ao deficiente e ainda o auxílio acidente. Quem vai fazer a sua perícia é um perito médico federal determinado a analisar, no caso, no ato da perícia, todos os seus documentos e a partir da documentação que você leva, que são os documentos, na verdade, mais importantes que você vai portar na hora da perícia médica, é que o médico, o perito, vai analisar se você tem direito ao benefício ou se não. Porque a partir daqueles documentos que você leva, os documentos médicos, o laudo pericial, os exames, as consultas médicas, os receituários, a partir desses documentos é que o perito vai ter segurança para analisar se você está incapacitado para o seu trabalho ou não. Ou se aquela pessoa, por exemplo, em relação ao benefício assistencial deficiente, se aquela pessoa tem uma deficiência que atenda aos critérios para a concessão do benefício assistencial ao deficiente ou não. Ou se aquela pessoa que está pedindo, por exemplo, o auxílio acidente, se ele tem as sequelas que realmente vão ampará-lo em relação à concessão de um auxílio acidente ou não. Então, o resultado desse procedimento da perícia médica é que vai lhe dar o direito ao auxílio-doença, à aposentadoria por invalidez, ao benefício assistencial, ao auxílio-acidente ou à prorrogação do seu benefício, de auxílio-doença, que é o atual benefício por incapacidade temporária. É a partir da perícia médica que você vai que se vai definir se você tem ou não direito a esses benefícios. E aí você me pergunta, doutora, e quando deve ser feita a perícia médica? E eu te digo que a perícia médica do INSS, ela deve ocorrer quando for necessário verificar a possibilidade de ser concedido, de ser prorrogado ou até mesmo de ser interrompido o seu benefício. Porque vocês viram, por exemplo, nos tais pente finos, em que as pessoas, elas eram, na verdade, notificadas pelo INSS
a comparecer a um ato pericial que tinha que ser marcado pelo INSS para ver se aquele benefício ele deveria ou não ter continuidade. E nessa brincadeira do pente fino é que muitas pessoas perderam seus benefícios. As pessoas eram notificadas a comparecer ao INSS e lá eles marcavam uma perícia para essa pessoa depois de anos que não faziam perícia. Ou então, quando o INSS não conseguia localizar essa pessoa, eles suspendiam o benefício, fazendo com que essa pessoa fosse ao INSS saber por que seu benefício estava suspenso, e eles marcavam, na verdade, uma nova perícia médica para que a pessoa fosse submetida, para ver se as pessoas ainda tinham direito de continuar recebendo o benefício que elas recebiam. Nesse caso, eram casos de aposentadoria por invalidez na época, né? Ou o auxílio-doença. Então, muitas pessoas foram cortadas do INSS, no caso, né, que eram beneficiários do INSS, foram cortadas exatamente porque foram chamadas de maneira urgente para perícias inesperadas. A maioria foi sem laudos eficazes, sem laudos bem feitos, porque não se prepararam, sem exame, porque não tinham como fazer o exame em tão pouco tempo, né? Não tinham muitas vezes dinheiro para isso, não conseguiam na rede do SUS. E teve muitos desses processos suspensos que depois sim a gente conseguiu mais na seara judicial, não mais no INSS. No caso de quem está em gozo de auxílio-doença, benefício por incapacidade temporária. Quando tem a possibilidade de fazer prorrogação, você tem que ir no meu INSS, fazer o pedido de perícia de prorrogação e no dia também estar lá no local e hora marcados, levando consigo documentos hábeis a fazer o perito entender se você necessita da prorrogação do benefício ou se seu benefício vai ser cortado. E assim, para todos os outros tipos de benefício. No dia da perícia, você tem que estar na hora marcada, no local marcado, com a documentação comprobatória da sua incapacidade, seja a incapacidade temporária ou a incapacidade permanente. Então, a partir deste momento, nós vamos lhe dar algumas dicas para possibilitar você a fazer uma boa perícia, certo? Algumas dicas para que no dia da perícia você saiba como se vestir, como se comportar, o que falar diante do perito médico federal. A nossa primeira dica é em relação aos vestimentos. A perícia é um exame médico. Por ser um exame médico, é muito importante que você vá vestido com roupas simples e leves. Roupas que permitam você fazer movimentos, né, que o perito pode lhe pedir para fazer, tais como levantar o braço, dobrar um joelho, né, agachar-se, né, levantar uma perna, fazer qualquer movimento. Então, você deve estar vestido com roupas simples, roupas leves que lhe permitam movimentos. Se você tiver algum problema nos pés ou na perna, você evite ir com sapatos fechados. Você vá com sandálias que facilitem na hora da perícia de você tirar com muita rapidez, porque o perito ele tem um tempo mínimo para fazer a sua perícia. Então é muito importante que você vá, no caso, com roupas leves. Se você tiver problema nos pés ou nas pernas, você vá com calçado que seja fácil de tirar, uma sandália de preferência. E como se trata de um exame médico, minha gente, é muito importante que não se use maquiagem, que não se use brincos, sabe? Não se use colares, não se use nenhum tipo de acessório, porque eles podem atrapalhar o exame médico pericial. Outra dica importante também é que você chegue cedo. Você deve chegar ao exame médico pericial pelo menos
15 minutos antes da hora marcada. Você deve checar com muita antecedência qual é a agência que você tem que estar no dia do exame médico pericial, o endereço dessa agência, para que você não confunda qual é a agência do INSS que você deve estar naquele momento, porque você só vai conseguir fazer se for na agência que foi marcada a sua perícia médica. É muito importante que você chegue um pouco mais cedo, como eu lhe falei. Por quê? Porque se a sua perícia não for realizada, você só vai conseguir marcar uma nova perícia, sabe lá Deus para quando, mas você só vai conseguir marcar após 30 dias da data que foi marcada a primeira perícia. Ou seja, se a sua perícia era hoje e você perdeu, nem adianta chegar amanhã e querer marcar nova perícia. Não. Você só vai conseguir marcar quando der 30 dias lá no sistema que você perdeu a sua perícia. E aí, geralmente, você vai conseguir marcar essa perícia muito lá para frente, porque as perícias do INSS, pelo menos aqui da nossa região, estão demorando muito. Por exemplo, nós estamos no mês de maio, nós estamos conseguindo marcar perícia para novembro, para dezembro, então é um prejuízo muito grande você perder uma perícia. Outra dica é você levar todos os documentos necessários. Eu já tive muitos clientes que, mesmo com todas as minhas orientações, no dia da perícia médica, esqueceu de levar algum documento. É muito importante que você leve RG, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho, se você tiver, os documentos médicos, como eu lhe disse, e também tem outra coisa que é muito importante. Se você é uma pessoa que tem uma doença que precisa todos os meses estar no médico, é importante que você vá na clínica que você faz seu acompanhamento, ou no posto de saúde, ou no hospital, e peça o prontuário médico, porque lá naquele prontuário vão estar todos os atendimentos que foram feitos para você durante o ano, durante 2, durante o tempo que você faz o seu acompanhamento naquela clínica. Já leve os seus documentos organizados. Dê prioridade a colocar os atestados mais novos na parte de cima, aí você vai colocando os mais velhos embaixo, até chegar no mais antigo. É muito importante, gente, que os documentos estejam organizados, porque assim, você leva um atestado antigo e um atestado novo. O atestado antigo, ele vai servir para demonstrar quando foi que surgiu a sua incapacidade, a sua doença. Já o atestado novo, ele vai servir para corroborar aquela doença, que você continua doente, que você está mais gravosamente doente, né? E se você levar aqueles atestados tudo bagunçado, misturado com exame, misturado com consulta, as datas tudo misturado com a outra, infelizmente o perito não vai ter tempo de analisar direito. Você vai dar tempo ao perito quando você leva tudo bem direitinho, que o perito vai ter a possibilidade de folhear direitinho, analisar de um por um e verificar realmente o seu estado de saúde. E não se esqueça, se a sua enfermidade ela for decorrente de acidente de trabalho, é muito importante você levar a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. Você não pode deixar de levar. É muito importante que você leve um atestado novo. O atestado novo que eu estou falando é de poucos dias antes da perícia. Por quê? Porque assim, o atestado novo é muito bem visto aos olhos do perito, porque ele vai estar entendendo que você continua com aquela doença. Só que você tem que pedir ao seu médico que faça um atestado muito bem detalhado, demonstrando como é a sua doença, o que você está sentindo, qual é o CID da sua doença, por quanto tempo você tem que ficar afastado, há quanto tempo você está doente. E são requisitos assim muito importantes no atestado médico e que o perito médico valoriza muito, porque a partir daquelas informações é que ele vai fazer, né, o juízo dele em relação à sua incapacidade. Uma coisa que eu sempre digo para os meus clientes, espero realmente que eles estejam fazendo isso na perícia, é responder apenas aquilo que for perguntado pelo perito. Tem muita gente que conversa demais
E às vezes uma palavra pode botar a sua perícia, né, abaixo, como se diz. É muito importante isso para que você possa ser bem objetivo em relação à perícia médica. É importante você apresentar a documentação eficaz e ser objetivo nas suas respostas, porque isso vai facilitar a análise do seu problema de saúde. Porque, gente, é muito comum, às vezes até devido ao próprio problema de saúde do trabalhador, ele chegar transtornado, ansioso, com dificuldade de conversar, às vezes até tergiversando em algumas respostas, entrando até mesmo em outro tema, e isso atrapalha muito a análise pericial. Muitas pessoas acreditam que enquanto mais problemas apresentar para o perito, maior vai ser a chance daquela pessoa ser aprovada naquele benefício, naquela perícia. Mas isso não é verdade. Você tem que apresentar o problema que realmente está lhe incapacitando. Sabe? Tem pessoas que têm 10 problemas de saúde, mas ele sobrevive muito bem a 9. Apenas um desses problemas está lhe incapacitando para a vida profissional. É isso que você tem que ter na sua cabeça, sabe? A certeza. O que é que realmente está lhe incapacitando. Por quê? Que realmente você está indo nessa perícia. E nessa perícia, você vai falar apenas disso. Se o perito lhe fizer alguma pergunta sobre os seus outros tipos de doença, que ele vê ali que tem um atestado, em uma consulta, algum remédio que seja para outra doença, você vai falar, mas você vai bater assim em cima da doença que realmente te incapacita. Não precisa você estar enchendo a cabeça do perito com não sei quantos problemas de saúde, se o que te incapacita é o que realmente importa. Aí se o perito, como eu lhe falei, vê que naquele atestado médico, naquele laudo médico, tem várias CIDs, né? E ele ficar em dúvida sobre qual é a que está lhe impossibilitando, ele lhe perguntar, você vai começar sempre pelo pior. Qual é aquele que mais lhe incomoda? Aquele que mais te afasta do trabalho? Aí você vai dizer, eu estou afastado do trabalho especificamente por conta desse, mas esse daqui também me impossibilita de trabalhar. Só que você vai começar pelo pior, para que você não confunda a cabeça do perito. Você vai ter uma certeza mais ou menos do que realmente te incapacita, mas que outros acabam prejudicando também por conta disso. Então você vai começar sempre pelo pior, mas não vai falar de todos eles, vai falar daqueles que realmente te impossibilitam. Gente, outra coisa que acontece muito e eu queria evitar que vocês fizessem, falando para vocês agora nesse vídeo, nunca finja nem nunca simule uma situação. Você sempre fale a verdade, sempre age com a verdade. Se você realmente se sente impossibilitado, você sabe quais são as suas razões que você está impossibilitado. Então demonstre, através da verdade, qual é a sua impossibilidade para que você possa ser reconhecido pelo perito médico e assim ser deferido o seu benefício. É importante também você sempre relatar que aquela doença, ela dificulta, ela afeta, ela lhe impossibilita para o seu trabalho. É necessário explicar ao perito que sua capacidade para o trabalho está comprometida, porque o que vai te dar direito ao benefício é a sua incapacidade laboral. Não é porque você está doente que você tem direito a um benefício do INSS. Tem muitas pessoas que têm doenças, muitas vezes até doenças graves, e que não se afastam do trabalho, porque elas se sentem capazes para exercê-lo. Agora, quando a pessoa não tem mais capacidade de exercer o seu trabalho por conta daquela doença, né, está incapacitado para o trabalho, aí sim, a pessoa tem que fazer o pedido de auxílio doença e tem que demonstrar que está incapacitado para o seu trabalho. Gente, outra coisa muito importante é você ser gentil.
É você ser educado e paciente durante a perícia médica. Você tratar bem o perito, você ter paciência para falar com ele, para responder as perguntas, sabe? Ser educado. Se em algum momento o perito for mal educado, sabe? Não for gentil, for grosseiro com você, você tem a ouvidoria do INSS para você reclamar. Mas, quando você é educado com o perito, você está dando a ele a possibilidade de lhe analisar com mais tranquilidade, sabe? Com mais educação até pela parte dele, com mais atenção. Se você é mal educado, ele vai querer se livrar logo daquele ato, pode até nem lhe tratar bem, dar uma olhadinha nos seus documentos e mandar você sair pronto. Então, faça por onde o perito ter atenção com você. Olha, gente, outra coisa muito importante, que por conta disso que eu vou falar agora, muita gente tem se prejudicado, inclusive em benefícios assistenciais. Quando o perito médico vai fazer a perícia, muitas vezes eles não dão nem um comprovante para a pessoa indicando que essa pessoa fez a perícia. Outras vezes você comparece a uma perícia médica, o perito não comparece e ninguém naquela agência está atento a lhe dar nenhum comprovante dizendo que você compareceu, mas o perito não compareceu. Ou então, imediatamente já remarcando uma perícia para você. Isso é muito grave. Por quê? Se você retorna para casa sem um comprovante que você compareceu à perícia e o perito não compareceu, por exemplo, você pode muito bem ter o seu benefício indeferido sob a justificativa de que você não compareceu à perícia. E, na verdade, não foi você que não compareceu à perícia, foi o perito. Então, se o perito não comparece e você está lá, você vai lá no servidor e diz: eu quero um comprovante de que eu estou aqui para fazer a perícia e de que o perito não compareceu. Você vai fazer isso. Ou então você vai lá e diz: olha, como não houve a perícia hoje, então eu quero que você marque logo qual é o dia que eu devo voltar. Isso vai evitar que o seu benefício seja arquivado sob o motivo de que você não compareceu à perícia médica. E aí, por fim, eu vou dizer para vocês quando e como é que você sabe o resultado da perícia médica. Quando você vai para a perícia, o médico diz assim: olha, hoje a partir das 21 horas, 9 horas da noite, o resultado da sua perícia vai estar na plataforma do INSS. Em muitos casos, isto é verdade. Se você é uma pessoa que contribui, se você é uma pessoa que é empregado, tem carteira assinada, ou trabalha numa prefeitura que é do regime geral de previdência social, ou seja, se você é contribuinte efetivamente, normalmente isso vai acontecer. Às 9 horas da noite do mesmo dia, normalmente já tem o resultado de deferimento ou de indeferimento na plataforma do meu INSS. Porém, se você é agricultor, todos os dias você vai procurar esse resultado e você não vai achar. Por quê? Porque não tem como o INSS dar o resultado da sua perícia sem dar o resultado do seu benefício. Muito simples. Então, se você é segurado especial, na verdade, como não vai estar lá o resultado da sua perícia, a não ser que tenha sido negada, porque se você não tiver passado na perícia, já vai estar lá, em deferimento do pedido. Mas se por acaso o perito tiver dado, nem que seja 30 dias, se o perito tiver deferido a sua perícia, tiver aprovado a sua perícia, você vai ter que ligar para o 135 para pedir o acerto pós-perícia, que vai ser a possibilidade de você juntar a documentação de agricultura, fazer a autodeclaração do segurado especial, juntar toda a sua documentação para que o INSS possa verificar a sua condição de segurado. Se o INSS deferir a sua situação como segurado, então vai também deferir o seu benefício,
porque a perícia médica já foi feita, já foi aprovada, só faltava comprovar. Se você consegue comprovar a condição de segurado especial, aí sim, vai finalmente sair o resultado da sua perícia médica. Gente, com isso, nós terminamos aqui o nosso vídeo. Eu espero que de agora em diante vocês possam fazer uma perícia com um pouco mais de preparo, né, com um pouco mais de atenção, seguindo esses passos que eu falei nesse vídeo aqui, para poder a perícia ter mais possibilidade de dar certo, né? Então, até quinta-feira que vem, se Deus assim nos permitir, dê o seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe para o maior número de pessoas, porque assim você vai estar ajudando o meu canal, assim como eu te ajudo com as nossas informações. Muitíssimo obrigada. O escritório de advocacia Gomes Lins, através de mim, doutora Guinalda Gomes Lins, agradece por você ter ficado aqui, por você ter dado seu like, por você ter se inscrito e ter compartilhado o nosso vídeo. Obrigada.